Começando oficialmente o pós-jogo de Bahia 2, Vitória 0, primeira final do Campeonato Baiano, jogo de ida, uma partida do Vitória desastrosa, tenebrosa, muita falta de qualidade, um Vitória que viu o Bahia e até de certa forma forçou, é o mínimo que a gente pode falar, acho que a única coisa, não vou nem dizer boa, mas o Vitória que forçou um Bahia a errar, e um Bahia que no primeiro tempo errou como não errou no ano todo. O Bahia deu a bola para o Vitória na saída de bola inúmeras vezes, e o Vitória conseguiu a proeza de terminar o jogo com Janderson e Fabre, depois Carlinhos, depois Osvaldo, depois Mosquito, depois Lucas Braga. O Vitória teve 6 atacantes em campo e ninguém conseguiu finalizar no gol. O Vitória não finalizou no gol. Falta de qualidade de um Carpini que hoje na coletiva tem que respirar um pouquinho, porque é inadmissível ele chegar no Baiano, o time dele não jogar, e chegar hoje o time dele, que até teve a oportunidade no primeiro tempo, se tivesse qualidade, e aí eu acho que no primeiro tempo a parte da pressão até funcionou de determinada forma, mas ele é extremamente responsável pela montagem do elenco. Então hoje o Carpini tem que respirar, ele pode estar irritado, tem que baixar a bolinha dele, porque se a gente falava que Carpini ainda não se provou no Clássico, ele não se provou no Clássico. Hoje a gente tem Fábio Mota, Maleca, que pagaram 5 milhões, e Lucas Braga, que tocou na bola 2 vezes. Errou uma e na outra tocou por dentro e não recebeu a bola, foi isso que ele fez. Então é muito pouco um Vitória que vai para o Barradão para uma decisão pelas bolas jogadas de Carpini nos Clássicos. A nossa esperança é o Barradão. E eu não sei se o Barradão, até que ponto o Barradão vai fazer milagre. Barradão faz milagre, mas dessa vez eu não sei até que ponto vai, Paulo. Mais uma vez o Vitória é amassado pelo Bahia na Fonte Nova, essa é a verdade, doa quem doer. E o que chama a atenção é que o Bahia vence hoje o Clássico jogando menos do que jogou na primeira fase do Campeonato Baiano, que acabou 0-0. O Bahia naquele jogo foi muito mais dominante, acertou muito mais, controlou muito mais o jogo. Hoje o Bahia, quando foi pressionado, o Vitória teve essa mudança, né? Pressionou mais a saída de bola do Bahia no jogo. O Bahia errou algumas bolas com o Marcos Felipe, com o Canu, com o Gabriel Xavier, depois com o Mingo também errando bastante em alguns momentos no primeiro tempo. O Vitória conseguiu recuperar muitas posses de bola. O Bahia teve muito mais momentos com bloco baixo do que pressionando a saída de bola do Vitória com relação ao último Clássico. Só que a sensação é que com muita bola do Bahia, eles conseguem anular completamente o Vitória. E com o Bahia jogando menos do que vinha jogando, é o suficiente para o Bahia poder golear o Vitória. Hoje o Bahia não goleou o Vitória, sabe lá Deus como foi. Porque Arcanjo teve que pegar um pênalti, porque erraram várias tomadas de decisão chutando pra cima dentro da área, e porque Arcanjo depois fez uma outra boa defesa na reta final do jogo. Então quando o Bahia joga a bola, domina, o Bahia expõe o Vitória e mostra que o Vitória é um time completamente limitado em clássicos aqui na Fonte Nova. E quando o Bahia joga menos do que costuma jogar nos clássicos, ainda é o suficiente para amassar o Vitória. Hoje o Vitória, como a gente trouxe aqui, pressiona mais a saída de bola do Bahia. Hoje o Vitória no 3-2-5 empurra mais o Bahia para trás. A gente viu muito mais um 4-5-1 do Bahia em bloco baixo do que o 4-1-3-2 pressionando a saída de bola do Vitória. Aconteceu, mas muito menos do que foi no primeiro Clássico. Só que aí, mesmo o Vitória tendo ali posturas e estratégias táticas talvez melhores do que foi no primeiro Bavi, ainda assim o Vitória se esbarra no que a gente fala aqui. Hoje Carpini teve em campo 7 atacantes com Osvaldo no segundo tempo. Vitória começa o jogo com Rato, Fabre e Janderson, termina com Osvaldo, Mosquito, Carlinhos e Lucas Braga, e os 7 atacantes do Vitória não conseguiram fazer absolutamente nada. Nada. O Vitória de Jair Carpini no ano tem 180 minutos contra o Bahia sem finalizar no gol. Carpini tem 3 clássicos contra o Bahia sem fazer um mísero gol. E aí não tem como. Óbvio que a gente vai falar aqui dos maiores responsáveis, que tem que falar. O maior responsável do que aconteceu aqui se chama Fábio Mota e Manequinha. É inadmissível, e a gente falou lá atrás, o Vitória ir para Bavi e ir para decisões sem centroavante. Há 9 meses o time tem uma incompetência de fechar com o centroavante. Há 9 meses. Há 9 meses a gente fala que o Vitória não tem pontas de qualidade. Aí traz um Ayrton Rato que não consegue correr em campo. Aí traz o Lucas Braga com 5 milhões, que é um crime. Aí outra peça é Bruno Xavier, que Carpini já mostrou, escancarou que não confia ele para jogo grande, que ele não entra em campo. Verbalizado. Aí você fica refém de ter, de repente, um Osvaldo com 38 anos, que, meu Deus do céu, tá muito abaixo, mas que tem que decidir.
Aí você tem no banco Carlos Eduardo, você tem Carlinhos que briga, discute, ganha mais amarelo do que joga bola. Fora isso, que o Vitória perde peças importantes, como foi o Lucas Esteves, aí você tem um Jamerson que dentro do que pode se esforça, meu Deus do céu, e não tem outro para poder trocar. Aí você tem um Neres que evolui drasticamente quando o Inominável sai e você não traz nenhum zagueiro. Aí você tem, pela segunda vez, o seu zagueiro titular, o seu capitão, sai durante o jogo e o zagueiro reserva continua, porque ele tá uma merda em campo. Aí você tem que depender, para sobreviver sempre de Lucas Arcanjo, fazer a partida da vida. Você chega vivo, entre aspas, no Barradão, porque seu goleiro teve que pegar um pênalti que ele nunca pegou na carreira, porque senão o jogo tava liquidado aqui. Então, o que aconteceu hoje, parabéns Mota, parabéns Manequinha, vocês são os responsáveis por esse ataque pífio, por esse elenco extremamente desequilibrado e que Carpini, você não gosta, doa que doer, mas que sente e é refém de Mateuzinho, sim, quando o nível sobe. Quando o nível sobe, Mateuzinho parece ser, ele é um craque, mas parece que ele é um craque geracional, porque ao redor não tem ninguém que consiga decidir jogos quando o nível sobe. E que não chega nem perto, é bom que se diga. É claro que a gente não pode deixar de falar, e isso, pra galera que tá irritada, a gente também tá puto, isso não é justificativa pra o Vitória não finalizar. Pra mim, o VAR deveria ter chamado para expulsar Everton Ribeiro e 10 contra 11 poderia ser outro jogo, poderia. A gente não pode deixar de pontuar uma arbitragem aqui tenebrosa. Mas, diferente do torcedor do Bahia, que fica chorando por causa de arbitragem, agora vai ficar todo mundo caladinho, a gente não vai ficar chorando só pela arbitragem, porque a arbitragem foi horrível. Mas pior do que a arbitragem foi o Vitória. Vitória foi tenebroso hoje e a gente falava há muito tempo, precisa de um 9. A gente falava, rapaz, não traria Carlinhos, rapaz, vocês não pagariam 5 milhões em Braga. E eu digo mais, Paulo, eu trago aqui muitas vezes a questão financeira do Vitória, que é um fato. Vitória precisa de 25 milhões por mês para sobreviver. E para mim, isso só aumenta a corneta. Porque se você precisa de 25 milhões para sobreviver, eu não posso pagar 3 milhões e 700 no Fabre, que no jogo grande, pela segunda vez, errou tudo. Eu não posso pagar 5 milhões em um Janderson, que ainda em jogo grande não se provou, se provou o Criciúma, o Fluminense, mas é muito pouco ainda. Eu não posso pagar 5 milhões no Wellington Rato, que sai no intervalo de novo. Se eu não me engano, no Campeonato Baiano, ele também sai no intervalo, eu não lembro agora. Então você tem nessa brincadeira 15 milhões em atletas que você não estão te ajudando em rigorosamente nada. A gente entende a questão financeira, Fábio, eu sei, 25 milhões por mês é difícil, eu sei que é complicado manter o clube, mas aí você gasta 15 em atletas que fizeram Vitória. Eu vou além, não é só o Bavi não, o Vitória contra o Náutico teve uma finalização aos 47 do segundo tempo. O Vitória do Náutico para hoje teve 6 a 7 atacantes, se você considerar que Bruno Xavier entrou no último jogo em campo, teve uma finalização. Então, não tem dinheiro, mas aí você gastar 20 milhões juntando Janderson, Fabre, Rato, deve ter mais alguém no bolo, Braga, deve ter mais gente no bolo aí, não justifica. Quando você tem pouco dinheiro, tem que investir corretamente, e acho que está escancarado para todo mundo que não foi corretamente. E eu concordo com o torcedor que disse que Carpini não é o maior culpado, mas não ser o maior culpado não significa que ele não tem culpa. O que aconteceu aqui, eu vou repetir, é responsabilidade de Fábio Mota e de Maneca, principais. Agora, me perdoe, passar pano para um treinador que em 3 Bavis não conseguiu fazer um gol, aí não é possível que, então não manda a Carpini pra Fonte Nova, que a culpa nunca vai ser dele. Ele nunca vai ter parcela, manda outro, manda a Stefano Dejan. Se meu treinador não tem parcela de culpa em pegar o Bahia em 180 minutos no ano e não finalizar uma bola no gol e ser amassado nos 2 jogos, aí eu não sei mais o que é ser treinador de futebol. Perdendo a bola parada pelo segundo Bavi seguido. Aí eu não sei o que é ser treinador de futebol. Repito, não, a culpa não é primeiro de Carpini. O maior responsável é Mota e Maneca. Mas disso em Carpini ser o isentão, o herói que tá ali só sofrendo junto, não dá, pô. Não dá pra você passar pano, não dá, me perdoe. E é porque é Carpini, que se fosse outro treinador que passaram aqui, meu Deus do céu. 3 Bavis sem fazer gol, era pedir cabeça, coisa e tal. E não estou falando de pedir a cabeça de Carpini. Não é o principal culpado. Mas eu vou repetir. Não pode você ser triturado por Rogério Ceni 3 vezes. 3 vezes. E você continuar sofrendo muito o jogo todo, em 3 partidas diferentes. Mesmo tendo algumas soluções hoje, mas ainda soluções que não são 100%, que não são confiáveis. Porque o Bahia poderia ter feito 4x0, 5x0. No jogo que você corrigiu, Carpini, algumas ações, o seu time poderia ter tomado 4 a 5x0. Aí não dá, pô. Não existe. E assim, é claro, eu repito, o VAR poderia ter chamado Everton Ribeiro para expulsar. Para mim, do replay que eu vi, poderia.
Mas é um Vitória, eu repito, gente, talvez tenha sido hoje o jogo que o Bahia mais errou no ano. Errou saída de bola, quebrou bola toda hora, errou bola por dentro. O Everton Ribeiro errou as 3 bolas no segundo tempo, mas o Vitória não aproveitou. O Vitória não conseguiu jogar e infelizmente, Paulo, eu repito, infelizmente nessas horas acontece o que eu não gostaria de estar falando, Paulo não gostaria de estar falando e você não gostaria de estar falando. Mas o que acontece hoje, adivinha o que aconteceu? Porque o Vitória não tem ponta bom e centroavante bom. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que quando o ano virou, a gente falou, precisa de ponta. Quando o ano virou, a gente falou, precisa de 9. Principalmente porque se sabia que Alejandro não ia ficar. Precisa de 9. Precisa de um reserva para Mateuzinho, que tentou ser rato e não está sendo. No final das contas, infelizmente, o nível subiu e a gente viu um Vitória com dificuldades que a gente, eu tenho que ser justo porque a gente falava isso aqui também, que já tinha dificuldades em Campeonato Baiano. O Vitória tinha dificuldades porque esses atacantes, quando tinha espaço, erravam muitas vezes para acertar. Só que agora, eles precisam criar a oportunidade e nem isso acontece. Então, nenhuma novidade, infelizmente, Paulo. E o torcedor que está desacreditado com relação ao reforço de elenco, ele tem total razão. Porque na melhor janela do ano, que é a primeira, que você pode trazer jogador de todo lugar do mundo, você não reforçou. Aí agora você tem que achar solução dentro do país, que a janela é muito menor. Aí o torcedor que está desacreditado, como a gente vai questionar você, torcedor, que não tem esperança em chegar um centroavante se o time tem 9 meses? Uma mulher engravidou, deu à luz agora, o Vitória não conseguiu trazer o centroavante. Como é que a gente vai questionar você que está desacreditado com a montagem de elenco? E Paulo, eu acho que agora a gente chegou num nível ainda pior, que não é só o fato, não que seja pouca coisa, de não conseguir trazer o centroavante. Mas agora, além disso, talvez os nomes que apareçam, pelo que sobrou, talvez ainda sejam suficientes. Porque se o Vitória tentou 7 opções, é porque a lista está descendo. Se não conseguiu Mastriani, não conseguiu Vargas, não conseguiu Everaldo, não conseguiu, sei lá, Baixo Vale, nem lembro os nomes. Eram sendo 7. E você não conseguiu, é porque agora a lista vai descendo. E talvez os nomes sejam cogitados, não sejam os ideais, como já foi com o JP Galvão. Como já era um nome completamente abaixo da lista. Então agora não é só, não que precise só de um 9, precisa de mais. Mas não é como se só faltasse o 9. Pode ser que o 9 venha e ainda seja suficiente, velho. Ainda tem isso, Paulo. É o que eu falei, o Vitória precisa de 2 centroavantes, o Vitória precisa de 2 pontos, o Vitória precisa de um meia, o Vitória precisa agora, com certeza, de mais volantes. Depois do desempenho de William Oliveira e Ronald hoje aqui. William Oliveira é pior que Ronald, mas Ronald também não suficiente. Embora possa até se debater como vai o time pro próximo Bavi e tal, pro próximo jogo que seja. Mas o Vitória precisa de volante, precisa de lateral esquerdo. E aí, outra coisa que me pega também sobre investimento. E aí, eu vou falar uma coisa, que aí o torcedor não fala porque é Carpini. Mas ano passado, quando um treinador do Vitória tinha preferência para um jogador e outros pediam passagem, sabia reclamar. Mas ninguém fala da cadeira cativa que Cáceres tem um time titular com um jogador que veio custando 5 milhões, que é muito superior a ele. E não é porque tá voltando de lesão. Porque mesmo quando estava 100%, participando de gol, criando volume, era reserva imediato. Aí também não fala. Aí Cáceres é titular absoluto. Se Claudinho vai voltar, muito provavelmente vai continuar sendo banco de reserva, porque a tônica da temporada inteira é Claudinho ser melhor que Cáceres e Cáceres ser titular absoluto. E hoje a gente viu o Cáceres fazer uma das piores partidas dele com a camisa do Vitória. O pior em campo, sem sombra de dúvidas, foi o Raul Cáceres. Pior. Errou tudo que ele tentou. Tudo, até para a bola com a mão para cobrar uma falta, ele errou. Então você vê que aí o torcedor vai criando ali aquela preocupação, o torcedor vai querendo encontrar um ponto de esperança, mas em quê? Em 9 meses não vê o centroavante, a gente vai achar que agora o salvador da pátria vai chegar agora? O ponta vai chegar agora? Será que o meia vai chegar agora? O zagueiro canhoto vai chegar agora? Será que um lateral vai chegar agora? E Paulo, eu preciso ressaltar também que eu entendo e concordo que a gente não deve fazer uma SAF de qualquer jeito, e entendo e concordo que esse assunto, na maioria das vezes, só aparece quando o Vitória perde. Dito isso, nós estamos em março sem notícia nenhuma de nada.
o assunto está travado. Eu não gosto de relembrar o assunto quando a gente perde, porque eu falo em live, galera, realmente estava ganhando. Eu estava falando, galera, o assunto está parado, tem que voltar, tem que procurar saber. Tentei procurar saber, não consegui encontrar nada. Eu não acho que a SAF é a salvadora da pátria, porque a gente tem que fazer bem feito. Só que para fazer bem feito, a gente tem que entender o processo. E do jeito que tá, as coisas estão indo de uma forma que a gente vai atropelar o processo. E eu não julgo o torcedor não, porque para ver isso daqui que a gente viu hoje, eu não tenho como falar algo diferente. Eu sou a favor do fato da gente debater e levar tempo no processo. Eu não posso deixar de lembrar que quando a gente entrevistou o Fábio Mota em dezembro, em setembro do ano passado, a gente estava na inauguração da Via, ele falou que em dezembro ia sair o modelo. A gente está em março. A gente não tem nenhum direcionamento do que pode vir a ser. E a gente está atrasado no debate? Sim, eu não tenho dúvida que a gente está atrasado no debate. E aí começa, Paulo, a entrar a agonia natural. E aí começa a entrar a reclamação natural. E quando for para a votação para o sócio, vai atropelar o processo. E como é que eu vou falar que o sócio está errado? Se o próprio clube demora, se o próprio clube não abre a real. Sabe o que é o seguinte? Vou falar a real, a gente não vai fazer não. Nem isso a gente sabe. A gente não sabe se não vai fazer, a gente não sabe se está parado, a gente não sabe por que está parado. Então, eu não tenho como culpar o torcedor se na hora que o processo chegar, ele quiser acelerar, porque o clube não ajuda em nada. Eu não estou dizendo, repito, eu não sou dessa galera que acha que SAF é a solução da humanidade. Sim, temos SAFs ruins, sim. O que eu estou falando é, estamos atrasados no debate e eu já tenho um ano falando, e Sabac, por exemplo, que é o cara que acompanha aqui muito, fala, e eu concordo com ele, e sempre falo que concordo com ele, nós estamos atrasados no debate e as coisas não andam, pô. E o Valente está atrasado dentro de campo. O Vitória está atrasado dentro de campo. O Vitória vai pegar daqui a pouco um Botafogo que investiu 500 milhões de reais. Você vai competir como? Aí você pega time que investe 200, 300, 400 milhões e os 50 milhões que a gente investe horrível. Então o Vitória está cada vez mais distante de competir com os times que são SAF. Não é a salvadora da pátria, mas é questão hoje de sobrevivência. Os times estão tendo que virar SAF porque é questão de sobrevivência. Para não acontecer o que acontece em vários outros campeonatos, onde 8 larga na frente e os outros ficam correndo atrás. Porque para competir dentro de campo está cada vez mais difícil. E não falo só do Bahia, falo de todo o Brasil inteiro. Então ou você acelera, mas agora vai voltar o assunto, porque ano passado o assunto surgiu quando o time estava 5 jogos sem perder, com a iminência de cair. Agora que a fase volta a oscilar, deve comentar o assunto de novo. Pois é, mas não pode, né? É isso que eu falo. Quando a gente está ganhando, o clube deveria dar a real quando a gente está ganhando, pelo menos, porque nem isso a gente está... Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como está o processo com o Sica, eu não sei por que está atrasado, eu não sei se tem motivo para estar atrasado. E eu concordo com o Paulo, a cada ano que passa, a gente vai ficando para trás. Eu tenho que, mais uma vez, deixar claro, porque a gente tem que ser responsável, que ser SAF não é garantia de sucesso. Nós temos sim SAFs ruins, é um fato, nós temos SAFs ruins. Mas eu repito, eu não estou falando aqui que a gente vai ter a solução da lavoura. Mas a gente está perdendo tempo no debate, nós estamos perdendo tempo no processo e nós estamos, infelizmente, ficando para trás. E até quando o processo for concluído, a gente ainda pode ter mais um tempo para tirar essa distância. Nós estamos perdendo o bonde, nós estamos perdendo o debate, é só isso. Se aparecer um investidor ruim, a gente não faz. Tudo bem. Se aparecer um maluco tipo a 777, a gente tem maturidade e não faz. Eu sou a favor de estudar com calma, entender e votar pensando no melhor para o clube, porque é uma decisão fundamental. Eu sou sócio votante, eu vou votar assim como todos vocês. Mas espera aí, a gente não sabe nem onde a gente está. A gente não sabe nem em que ponto a gente está. Então a gente precisa, mais do que nunca, cobrar reforço. E aí, Paulo, como é que eu vou cobrar reforço se quando investindo errado? Vamos fazer as contas aqui? 5 milhões de Braga. 3 milhões e meio Fábio foi errado? Pra mim foi, até aqui, porque para o Campeonato Baiano massa, chega nos 2 Bavis, não consegue finalizar, não consegue acertar a decisão. Pra mim, jogo grande, ele não se provou ainda. Então 8 milhões e 700, 5 milhões de Rato. 13 milhões, vamos botar 14 milhões. Aí você bota 5 milhões em Claudio, que não foi errado, mas é banco. Aí é a opção do treinador. Aí tem 15 a 20 milhões aí que não se justificaram. Então, o que é que eu vou falar, velho? O que é que eu vou falar? Agora, a esperança, se é que fica a esperança para domingo que vem, se chama Manuel Barradas.
Eu não vou iludir ninguém aqui. Eu não vou iludir o torcedor. Eu vou falar que Janderson, Fábio e Braga, se jogarem domingo que vem, vão comer a bola e o Vitória vai ser campeão. Pode acontecer? Pode. É muito difícil? É muito difícil. A esperança para domingo, Paulo, se chama Manuel Barradas e torcedor do Esporte Clube Vitória. A esperança é um barradão com 30 mil pessoas gritando e com o santuário, as forças divinas do estádio Manuel Barradas, ajudando o Esporte Clube Vitória a fazer o que não conseguiu fazer sempre que o nível subir, que é ser eficiente. Porque a gente olha para o banco, as mudanças de peças não vão garantir que a gente vai ser eficiente. Só então, conseguiu uma vez, né, contra o Fortaleza. Hã? Só conseguiu uma vez contra o Fortaleza. Conseguiu uma vez contra o Fortaleza. Então, a esperança domingo se chama Estádio Manuel Barradas e torcida do Esporte Clube Vitória. 30 mil pessoas dentro do Barradão, que a gente sabe que muda a nossa história. No passado a gente começou tomando 2-0, virou para 3-2, importante que se diga. Mas eu não posso ficar me apegando ao passado. Do que a gente viu no Clássico do Baiano e do que a gente viu no Clássico hoje, o que a gente precisa, infelizmente, é entender que é a torcida e o Barradão para que o imponderável aconteça, porque o Bahia não fez força hoje, Paulo. Embora a nossa torcida seja gigantesca e tenha um papel fundamental, mas vou copiar a frase de Carpini, né? A nossa torcida não entra em campo e chuta a bola no gol. Então eu até temo por uma torcida que eu sei que vai apoiar, que vai ser apaixonado, receber um desempenho como esse, porque não merece. A torcida do Vitória não merece isso aqui que a gente viu hoje no Barradão, na nossa própria casa, com o incentivo que eu sei que vai ter, com os 30 mil malucos e doentes que vão estar lá, eu tenho certeza absoluta disso, não tenho dúvida, mas temo em receber isso aqui, temo em ver 30 mil lá, apaixonado, que vai gritar, que vai apoiar até o fim, mesmo do lógico, não demonstrando um caminho, mas vai apoiar porque é uma torcida apaixonada e acabou, é uma torcida gigantesca e acabou, mas temo em receber isso aqui de novo, e aí o Vitória, para ser campeão e conquistar o bicampeonato, vai ter que fazer o que ainda não fez com o Carpini. Vencer o Bahia e fazer gol no Bahia, né? Já que o Carpini tem 3 clássicos contra o Bahia, nem gol conseguiu fazer. E não só isso, não vai ter que fazer um gol. Vai ter que fazer 2 gols para levar para os pênaltis e 3 para ser campeão. Aí o Carpini vai ter tudo que ele não fez em 3 Babi, vai ter que fazer um só. E só pra galera, a gente fala pra muita gente aqui, então a gente tem que sempre deixar claro tudo que a gente tá falando. O fato de eu achar que Everton Ribeiro deveria ter sido expulso, o VAR deveria ter chamado, não anula nada do que a gente tá falando com relação à qualidade do Vitória, porque infelizmente, eu tenho que ser justo, diferente da torcida do Bahia que fica chorando e sempre puxa pro seu lado, eu não tenho confiança que no 11 contra 10 nossos pontas teriam qualidade pra resolver um jogo. Com o perdão da sinceridade. De verdade, eu não tenho confiança que no 11 contra 10, Fábio, Janderson, Braga iam acertar. Brusquito, Oswaldo, quem você quiser. Mudaria o jogo? Sim, poderia ter mudado, mas isso não é justificativa e não é o motivo pelo qual o Vitória perdeu por 2-0 e poderia ter sido pior. Tá? Segundo ponto, a gente não tá falando aqui de SAF por cortina de fumaça ou porque perdeu, porque a gente sempre fala sobre isso aqui no canto e a gente sempre fala, tem uma sensação que a gente tá atrasado no debate, tem uma sensação que está atrasado no debate. Terceiro, Carpini não tem culpa, entre aspas, se a equipe dele chega na frente e falta qualidade, mas se ele está envolvido e dito publicamente na montagem do elenco, ele tem a sua parcela de responsabilidade pela montagem do elenco. Pela parte coletiva hoje, eu até acho, vocês vão me matar, que algumas coisas funcionaram, beleza. Mas a falta de qualidade também vem do Carpini, que está envolvido no processo das contratações e dos investimentos até aqui muito mal feitos. Vamos seguir a live aqui, vou acabar o corte do pós-jogo. Tamo junto, deixa o like, se inscreva. Valeu, fui!